Todo mundo quer sair bem na foto. Até Louis Daguerre queria. E o Glitch está no ar. Fotos, fotos, bilhões de fotos. Eu tenho certeza que você tem mais fotos na memória do seu smartphone do que todas as fotos tiradas durante o século XIX. Você vai falar, mas século XIX não tinha foto? Tinha sim. Essa história começa em 1826 com o francês Joseph Niepce, que fez uma das primeiras imagens que foi encontrada e que é reproduzida e é reconhecida como a primeira foto tirada. Ele, ao longo do tempo, se juntou a Louis Daguerre, outro francês também, que fazia pesquisa sobre fotografia, e os dois lançaram, apesar de que o Joseph morreu, mas o Daguerre continuou nas pesquisas e ele lançou lá por volta no final da década de 1830, ele lançou o que é chamado de daguerreótipo, exatamente por causa do sobrenome dele. E essa era a máquina fotográfica da época, com vários quilos de peso, e o que era pior, para você tirar uma foto de pessoas, as pessoas tinham que ficar aproximadamente 30 minutos paradas diante da câmera para conseguir capturar a imagem por causa da falta de sensibilidade do dispositivo. Bom, isso foi melhorando ao longo do tempo, logo surgiram outras tecnologias, outros pesquisadores começaram a auxiliar nesse desenvolvimento, e aí surge um nome muito importante na fotografia ainda no século XIX, final do século XIX, que foi a empresa Kodak de George Eastman, que colocou um dispositivo mais fácil, que trabalhava com rolos de filme ao invés de chapas de filme e transformou o processo em um pouco mais fácil. De repente começaram a surgir câmeras fotográficas que não só os fotógrafos profissionais podiam usar, mas também as pessoas comuns, mas o trabalho ainda era complexo, porque cada um tinha que revelar suas próprias fotos, inclusive com algum risco, porque tinha que usar dispositivos especializados e alguns elementos químicos até perigosos, e esse processo foi evoluindo e novamente a Kodak foi a que teve mais sucesso em evoluir nas tecnologias, e no começo do século XX ela lançou pela primeira vez um tipo de máquina fotográfica que você conseguia trabalhar facilmente com ela, retirar o filme, não precisava revelar imediatamente, e ela lançou um filme que foi um grande sucesso. Isso aqui é um exemplo de um cartucho de filme, esse é de outra empresa, mas a Kodak fez grande sucesso durante mais de 100 anos, dominando o mercado de fotografia e o mercado completo, porque ela fabricava as câmeras, fabricava o filme, tinha o processo de revelação, fabricava as máquinas de revelar, então ela dominou todo o mercado de fotografia, foi monopólio praticamente da fotografia durante o século XX, e ela lançou diversos dispositivos até o momento que a máquina fotográfica ela ficou tão popular e tão fácil que a Kodak começou a fabricar máquinas com o filme. Você, ao invés de comprar o filme e colocar na sua máquina, você comprava uma máquina que já vinha com o filme e ela era usada uma vez só e depois descartada. Você mandava para revelar a foto, recebia a foto em papel e a máquina ficava lá e ela fabricava outra máquina. Então, isso é um exemplo da popularização das máquinas fotográficas no final do século XX. Mas também no final do século XX começa uma transformação tecnológica. Ainda nos anos 70, um engenheiro da Kodak criou, lógico, o chefe pediu, ele criou uma máquina fotográfica digital que pesava alguns quilos também, e essa máquina gravava as fotos em uma fita cassete, e essa máquina foi patenteada pela Kodak, mas a Kodak não teve a coragem de colocar no mercado. Mas mesmo, aí há uma polêmica, mesmo que ela colocasse no mercado, será que o mercado estava disposto a usar uma máquina fotográfica que você tira a fotografia digital, mas na época não tinha nem qualidade para você imprimir essas fotos? Então, como é que você ia assistir? Vamos só lembrar que lá nos anos 70, nos anos 80, pouquíssimas pessoas tinham um microcomputador. Na verdade, o microcomputador tinha sido recém-lançado. Então, se você tirava uma foto numa máquina digital, você não tinha onde ver essa foto, até porque os dispositivos que a gente usa para ver as fotos hoje não existiam naquela época. Então, possivelmente, não foi só uma questão da Kodak não querer colocar a máquina no mercado, mas foi uma questão meio que operacional. As pessoas vão comprar essa máquina, vão tirar a foto e vão assistir, vão ver essa foto aonde? Bom,
Eu comprei uma máquina digital no começo, a minha primeira máquina digital, no começo dos anos 2000 e depois até troquei essa máquina por uma outra que é essa aqui. Olha que beleza de tecnologia. Ela não tem um monitor aqui atrás, você tem que olhar bem no estilo antigo mesmo das máquinas fotográficas. Eu achei essa máquina hoje no fundo do baú lá de casa e ela é uma máquina que tem uma resolução absurda de 0,3 megapixels e ela tem a capacidade de memória absurda de 8 megabytes de espaço interno sem a possibilidade de utilizar nenhum outro dispositivo, sem cartão de memória, sem chance. E eu descobri que ela funciona, então agora acabei de ligar a máquina e eu vou tirar fotos para ver que você fotografar, olha, fotografando você, o diretor, olha, o câmera, o produtor, tá todo mundo aí, produção, todo mundo aparecendo na minha maquininha que tem 20 anos de existência, 8 megabytes de capacidade de memória e essa máquina era um sucesso na época. As câmeras, sucesso para nós nerds, né? Porque você fosse tentar imprimir uma foto tirada nessa máquina ia ficar uma porcaria, até porque não existiam tantas impressoras com qualidade suficiente para imprimir fotos com qualidade naquela época. Então, olha bem, 8 megabytes. Pega uma foto que você tirou no seu celular hoje e olha o tamanho do arquivo. Você vai provavelmente ver que esse arquivo é quase o tamanho da memória dessa máquina. Ou seja, com a qualidade que a gente tem das câmeras de hoje, você conseguiria tirar uma foto e teria que correr para casa para conectar no cabo USB a sua câmera num outro dispositivo para poder descarregar a foto e tirar outra foto. Ela funciona, né, com pilha palito. Então era uma maravilha tecnológica para qualquer nerd que adora tecnologia, mesmo que ela não traga um resultado que seja aceitável pelas pessoas comuns. Mas, bom, adorei essa câmera, fiquei com ela, tanto que ela funciona até hoje, bem guardadinha lá em casa. Mas existiam outras opções na época. A Sony lançou uma câmera chamada Mavica, que era Magnetic Video Camera, que foi um sucesso enorme. E essa máquina, ela conseguia armazenar em disquetes. Era uma grande vantagem, porque você podia colocar as fotos num disquete e aí, poxa, encher o disquete, coloca outro, desde que você estivesse disposto a andar por aí com uma mala cheia de disquetes vazios para guardar as suas fotos, era uma maravilha. Mas foi um grande sucesso e foi um momento de transição em que as grandes empresas do ramo de fotografia, como Kodak, Fuji, Kurt e outras, elas perderam espaço para empresas de tecnologia de informação que não tinham tradição na área de fotografia e dentro desse mercado de câmeras baratas, câmeras para o consumidor final, não os profissionais, dentro desse mercado, essas grandes empresas de TI dominaram, tanto que grande parte das máquinas fotográficas recentes, até que elas também desapareceram, eram de marcas como Sony, Samsung, LG, HP, ou seja, empresas que não tinham tradição nenhuma no mercado de fotografia passaram a Kodak, até porque a Kodak demorou a entrar nesse mercado e a Kodak ficou muito focada em criar dispositivos para as pessoas imprimirem as fotos que tiravam ao invés de disponibilizar essas fotos em meio digital. Na época dessa câmerazinha aqui, como é que eu fazia? Chegava em casa, descarregava no meu computador e mandava foto para os amigos que foram no churrasco, na balada, por e-mail. Você não tinha nem como compartilhar. Então o que fez que, primeiro, as câmeras digitais explodissem no mercado de consumidores foram as redes sociais. Porque aí sim, você chegava em casa com a sua máquina fotográfica, colocava no computador e colocava e mandava para as pessoas através do Orkut, depois do Facebook e outras redes sociais, até que chegou o Instagram, que é o máximo, né, da qualidade na fotografia. E aí o que a gente tem? Uma explosão de mercado. As pessoas passaram a querer muito as máquinas fotográficas digitais para poder colocar as suas fotos nas redes sociais. Só que ao mesmo tempo não, mas mais lá no final dos anos 2000, o que acontece é que para que fazer todo esse processo de tirar a foto, baixar pelo USB para depois mandar para as redes sociais, se existe um aparelhinho mágico que vem com tudo embutido. Uma câmera fotográfica, conexão com a internet, acesso a redes sociais, memória suficiente para guardar suas fotos e até a nuvem para você colocar as fotos, e aí todo esse mercado de fotografia foi por água abaixo. Então, o que a gente entende que aconteceu com essa transformação do mercado é que, primeiro, as máquinas digitais, apesar de existirem desde os anos 70, você não tinha como ver as fotos.
Naquela época, as máquinas eram feitas para ser ligadas na televisão, para você assistir uma televisão de tubo de imagem, horrível, cheio de chuvisco na tela. Então as pessoas não iam querer ver aquilo. Depois vieram as máquinas digitais e as pessoas tinham que baixar para o computador, mas não tinham onde publicar essas fotos. Elas guardavam nos seus HDs e não tinham como mostrar para as pessoas. E aí, depois disso, é que vem as redes sociais. E elas, sim, foram o grande impulsionador dessa mudança, né, totalmente de paradigma nosso, de que a gente não quer ter mais álbum de foto guardada. Poucas pessoas estão preocupadas em ter isso em papel ou guardar isso na gaveta. As pessoas, na verdade, querem publicar instantaneamente para receber curtidas, elogios, amei, lindos, aquilo tudo que a gente está acostumado a fazer. E além do mais, a facilidade fez com que acontecesse isso que eu perguntei para você aqui no começo. Antes, você jamais ia ver no século XIX foto de gente tirando no espelho do banheiro. Bom, hoje a gente vê bastante, né? Gente fotografando-se na tela do banheiro, na frente do espelho, em situações, né, ou tirando foto de comida. Isso é uma coisa, um fenômeno recente, porque a facilidade tecnológica fez com que a gente tirasse fotos de coisa que antes a gente não dava a mínima importância, não dava o mínimo interesse, e agora, como é muito fácil, a gente tira foto de tudo. E muitas vezes a gente nem acha quando precisa encontrar aquela foto que eu quero mostrar, e aí você procura, onde é que ela está? Ela está na nuvem, mas como é que eu salvei essa foto? Não tem nome. Então agora existem outros recursos melhores ainda que estão fazendo de inteligência artificial, que estão fazendo reconhecimento de imagem, e aí é uma outra transformação e vai facilitar o nosso acesso àquelas fotos que nós tivemos facilidade de tirar, agora temos facilidade de encontrar essas fotos. Já existem vários recursos de edição, de melhoria, de efeitos, de imagem, então a gente vai melhorar a cada dia a nossa capacidade de lidar com a fotografia, mas sempre a fotografia vai ter essa importância na nossa vida afetiva, emocional, de memória, às vezes até documental, profissional, mas ela está sempre presente na nossa vida. E a tecnologia facilitou bastante com que a gente lidasse com esse recurso de memória que faz aí parte da nossa história. Até rimou, hein? Bom, se você gostou, aquele joinha, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber um alô sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê na próxima edição do Glitch. Tchau!